A consciência é o terreno onde tudo nasce. Estar desperto é o maior de todos os estilos de vida. Deepak Chopra. A maioria das pessoas não vive o que vive. Ela sobrevive ao que pensa. Caminha pelo mundo com o corpo, mas com a mente aprisionada em projeções. E assim, um dia após o outro, a vida real vai sendo adiada. Adiada em nome de um futuro que nunca chega, esquecida em função de um passado que já foi. E nesse intervalo que nunca se preenche, nasce a dor, a ansiedade, o vazio. Mas existe um lugar onde tudo muda. Esse lugar não é geográfico, ele é interno, e você só pode acessá-lo quando decide voltar. Voltar para o agora, voltar para o corpo, voltar para si. Esse roteiro é uma ponte para esse retorno. Ao final, você não vai apenas entender o que é presença, vai senti-la, vai reencontrar uma parte sua que sempre esteve aqui, mas você não sabia mais como tocar. E esse reencontro pode mudar tudo. Tudo acontece aqui. Mas você está aonde? Talvez agora, enquanto ouve estas palavras, sua mente esteja tentando lembrar de algo, ou antecipar uma preocupação, ou julgando se isso faz sentido ou não. Veja, isso também é parte do jogo. Fomos ensinados a estar em qualquer lugar, menos no momento presente. O mundo nos treinou para fugir de sentir, para acelerar, produzir, competir, esconder. E assim fomos nos afastando de nós mesmos, do corpo, do instante. Chopra chama esse afastamento de o eu dividido, uma dissociação entre aquilo que pensamos e aquilo que somos, entre o que desejamos e o que sentimos. E quando o eu se divide, a vida se fragmenta. Essa fragmentação se manifesta em forma de ansiedade, de exaustão crônica, de um constante senso de insuficiência. Vivemos tentando preencher um buraco sem perceber que esse buraco é a ausência de presença. Mas a presença não é algo que você precisa construir. Ela é o que sobra quando você desaprende a se ausentar, quando você relaxa o personagem, silencia o ruído, respira. Estar presente é deixar o ar atravessar você inteiro. É ver o mundo sem os filtros da mente. É tocar o agora com os pés descalços da alma. E isso é cura. Porque quando você está presente, o corpo se autorregula. A mente se acalma. O coração encontra paz. E a realidade antes cinza revela suas cores silenciosas. Chopra ensina que existe um ponto zero, um lugar neutro na consciência onde você reinicia, onde tudo é possível porque nada está sendo forçado. Nesse ponto, não existe pressa, comparação, julgamento. Existe apenas o ser. E o ser é pleno. Presença é esse ponto. Mas o que nos impede de alcançá-lo? A compulsão pelo pensar, o fascínio pelas histórias da mente, a dependência emocional do sofrimento conhecido. Chopra chama a atenção para os hábitos automatizados. Ele diz que grande parte do sofrimento humano é apenas um conjunto de rotinas inconscientes, mecanismos repetitivos que rodamos diariamente sem notar. Despertar é interromper essa repetição. É perceber que você está rodando um programa e que você pode pausá-lo, atualizá-lo ou deletá-lo. E tudo começa com um gesto simples: respirar, sentir o corpo, observar o instante. Porque o agora sempre esteve aqui, esperando você voltar. Mas talvez o mais sutil dos bloqueios seja este: a crença de que você precisa fazer algo para estar presente. E aqui está o paradoxo. Presença não se força, presença se permite.
Ela é o estado natural da consciência quando não está mais brigando com o momento, quando não tenta melhorar, corrigir, conquistar, apenas é. Chopra propõe um novo modelo de prática, a meditação total, não como um ritual separado da vida, mas como uma forma de viver, uma meditação em movimento, em cada gesto, em cada escolha, em cada pausa. A chave está na integração corpo-mente. Não basta pensar em estar presente, é preciso sentir o corpo como território da consciência. O corpo é o altar onde o agora se revela. E quanto mais você habita seu corpo, menos espaço a mente tem para te sequestrar. Uma boa prática é esta. Feche os olhos por um instante. Leve a atenção ao centro do seu peito. Não tente controlar a respiração. Apenas sinta o ritmo, o calor, o espaço. Esse é o seu eixo. Volte sempre a ele, porque ele te ancora no real. E nesse retorno, a transformação acontece. Na segunda parte, vamos mergulhar nas raízes emocionais da ansiedade e revelar o que realmente está por trás da mente inquieta. Prepare-se para enxergar com novos olhos. A ansiedade não é o problema, ela é o sintoma, um mensageiro. Um reflexo distorcido de algo muito mais profundo, a sua desconexão com o agora. Ela nasce quando a mente, em sua tentativa desesperada de controle, tenta se antecipar ao tempo, quando ela se projeta no futuro para prever dores, perdas, fracassos, quando ela revive o passado buscando respostas que não vieram. Nesse looping, o corpo se arma, o sistema nervoso se contrai, a respiração encurta, a atenção fragmenta e a vida que acontece aqui se perde. Você não é sua ansiedade, você apenas está preso no tempo errado. O convite é simples, mas revolucionário. Pare de lutar contra ela. Comece a escutar o que ela quer te mostrar. Porque por trás da inquietação existe uma parte sua implorando para ser sentida, reconhecida, amada. Deepak Chopra nos ensina que a meditação total não é o fim da mente, é o início de uma nova relação com ela. Um reencontro com o silêncio que sustenta todas as vozes. Para isso, precisamos olhar para o corpo, porque é nele que a história da ansiedade se grava. Cada tensão, cada dor, cada nó energético conta um capítulo que sua mente talvez tenha esquecido, mas seu corpo jamais. Quando você foge de sentir, o corpo carrega. Quando você evita o desconforto, ele se acumula. E assim a ansiedade vira um depósito de emoções não digeridas. Por isso, a prática da presença começa pelo corpo, não como um objeto a ser moldado, mas como um templo a ser habitado. Vamos juntos. Feche os olhos. Inspire contando até 4. Expire também em 4. Repita. Agora, leve a atenção para os seus pés. Sinta o contato com o chão, a textura, o peso. Suba lentamente pelos tornozelos, panturrilhas, joelhos. Cada parte reconhecida devolve um pedaço seu que havia se perdido. Esse exercício simples aciona um nervo vago, responsável por restaurar a calma, equilibrar o sistema nervoso, reativar a sua capacidade de cura. Você está voltando para casa. E nessa casa não há pressa, não há cobrança, há espaço. Agora olhe com carinho para a voz na sua cabeça, aquela que te chama de fraco, que diz que você está atrasado, que compara, julga, mede. Ela não é sua inimiga. Ela é apenas o eco de todas as vozes que você ouviu e acreditou. Vozes de medo, de cobrança, de insuficiência. E você acreditou nelas porque lá no fundo queria ser amado, queria ser aceito, queria ser visto. Mas a verdade é que o seu valor nunca dependeu da performance. O seu valor é essência. Não precisa ser provado, precisa ser lembrado. E é a presença que lembra. Quando você está presente, o ego se dissolve,
Não porque você o derrotou, mas porque ele perde o alimento do tempo psicológico, da comparação, da culpa. O agora é indigesto para o ego. Ele não sobrevive onde não há história. Por isso, a prática da presença é tão potente. Ela não é apenas relaxamento, ela é reprogramação. Ela é desmonte das identidades falsas. Ela é a volta para o meu real. A meditação total propõe pequenas práticas que podem ser inseridas no cotidiano. 1 minuto de silêncio antes de responder, 3 respirações conscientes antes de comer, um toque mais lento ao lavar as mãos. Cada microgesto de atenção é um gesto de amor. E amor cura. Na próxima parte, vamos revelar como expandir a presença para além do corpo, como tocar o campo da consciência que envolve tudo e todos. A realidade vai deixar de ser um cenário e se tornar um espelho. Tudo o que foi dito até aqui aponta para um retorno, não ao passado, mas ao centro, ao ponto onde tudo se encontra, onde você finalmente pode parar de tentar ser porque já é, onde a mente cede lugar à consciência e o fazer incessante dá espaço ao simples estar. Você viu que a ansiedade não é o problema, ela é o alarme, um chamado, um grito sutil de que há partes suas esquecidas, esperando sua presença, que o corpo guarda as memórias não sentidas, que a mente cria os fantasmas, mas a consciência é sempre clara. Ela não precisa de respostas, porque ela é a própria sabedoria que tudo vê. Você aprendeu que o ego não precisa ser combatido, ele precisa ser compreendido. Como uma criança ferida que criou máscaras para se proteger, mas que agora anseia por colo. E que o silêncio, esse silêncio tão temido por muitos, é na verdade o útero onde nascem todas as curas. É ali, nesse vazio fértil, que a alma se reorganiza. Você viu que pequenas práticas como respirar antes de falar, tocar com presença, caminhar com atenção, são chaves para acessar esse estado que não precisa de esforço, apenas de espaço. Que a meditação não é uma técnica isolada, mas um modo de ser. Um estado que vai se infiltrando nas pequenas escolhas, nas micro-relações, na forma como você se olha no espelho e como olha o outro. E agora chegou o momento de integrar tudo. Chopra nos fala da totalidade, da consciência como campo, da presença como portal. Quando você se ancora no agora, algo maior se revela. Você percebe que nunca esteve separado, que não há dentro ou fora. Tudo é um só corpo de presença, um só organismo vivo, pulsando em sincronia. A árvore que você olha, a pessoa que te ouve, a música que toca, o silêncio entre uma palavra e outra, tudo é expressão do mesmo campo vivo que pulsa em você. Tudo é um lembrete sutil de que o milagre está acontecendo agora, aqui, sempre esteve. A presença não é apenas sua, ela é coletiva, é cósmica. E quando você silencia, ela sussurra. Você está em casa. E quando essa verdade te atravessa, o medo cede, a luta interna se dissolve, a comparação perde a função, a urgência vira dança. O tempo desacelera, e nesse espaço entre um pensamento e outro, você vê. Vê que nunca faltou nada. Vê que tudo aquilo que buscava lá fora já habitava em você. Vê que o amor não é uma emoção, é a substância da existência. Esse é o estado de presença. Um estado onde a vida deixa de ser sobrevivência e se torna celebração, onde o ordinário se revela extraordinário, onde até o silêncio ganha som e o som sentido. Você não precisa esperar mais nada, nem evoluir, nem se purificar, nem entender tudo. Você só precisa parar. Parar e respirar. Parar
e sentir o agora em sua pele. Parar e reconhecer que você chegou, mesmo que ainda não saiba o que isso significa. Porque a presença não se explica, ela se vive. E talvez o que você sentiu neste vídeo seja o início dessa nova vida. Uma vida sem excessos, sem ruídos, sem máscaras. Uma vida onde você possa dizer com o coração pleno: eu estou aqui, inteiro, vivo, presente. Feche os olhos agora. Respire. Qual parte de você quer voltar para casa hoje? Não responda com a mente. Sinta. Sinta o que dentro de você quer simplesmente ser. E permita. Você já está no caminho. Você é o caminho. Você é a própria presença. Agradeço profundamente por ter permanecido comigo até aqui. Que cada palavra tenha te tocado como um sussurro da sua própria alma, pedindo para voltar ao que sempre foi. Que o agora se torne o seu lar mais seguro. Esse é o desvéu, revelando o invisível, despertando o essencial. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, inscreva-se no canal. Sua presença é parte da nossa jornada.